pessoas queridas, seres de luz aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui hoje uma tiragem bem especial, tá? No dia 5 de setembro eu fiz uma tiragem sobre triângulos amorosos, né? E a pergunta era de quem que é o coração dele. Muitas pessoas ficaram com dúvidas, né? Em relação, né? Tiveram algumas dúvidas em relação a essa tiragem. Então, o que eu fiz? Eu compilei todas essas dúvidas e agora vou responder nessa tiragem que eu vou estar fazendo, bom? Então, gente, para quem tá chegando agora no canal, se você só acompanhar essa tiragem, ok, você vai conseguir ter muitas informações sobre o teu relacionamento. Mas se você quiser um complemento mais forte, assista primeiro a nossa tiragem sobre triângulos amorosos, dia 5 de setembro, de quem é o coração dele, e depois venha complementar a tua leitura com essa nova leitura que eu vou estar fazendo hoje. Tá ok, gente? Então, assim, ó, o norte de vocês são os baralhos ciganos, um tá com quartzo rosa, o outro tá com quartzo roxo. No tarô, eu vou estar tirando a carta regente da relação de vocês e da relação dele em relação à esposa, sua rival. A mesma coisa com o tarô dos guardiões do de Padilha, eu vou estar tirando o que está bloqueando a relação e a mesma coisa em relação à outra e vou finalizar com o Osho, tá bom, gente? Então vamos lá? Eu sou respirando profundamente, me conectando com a minha espiritualidade maior, me conectando com o meu superior, pedindo que nesse momento me traga clarividência, clarificação, orientação, para que eu possa ser instrumento da espiritualidade que se faz presente aqui e agora. E assim sendo, eu passar a informação com a maior assertividade que for possível da minha parte. Peço licença ao meu pai e mãe de cabeça, aos meus mentores espirituais, ciganos e não ciganos, que já se fazem presente aqui e agora. Peço também licença ao meu anjo de guarda e ao anjo de guarda de cada uma das pessoas que estão me acompanhando. Axé. Gratidão, minha mãe, gratidão. Optcha, minha mãe, optcha. Então vamos lá, né, gente? Para quem se conectou com um dos decks, a gente vai estar a sequência aqui a leitura. Para quem ainda não se conectou, pausa aí o nosso vídeo, se conecta com um dos decks de carta, com um dos cristais e depois vem ouvir para você não ser sabotada pelo seu ego, tá ok? Então nós vamos iniciar a nossa tiragem com aqueles que se conectaram com o quartzo rosa, tá, gente? Eu embaralho meu baralho na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Que assim seja, né, gente? Eu abro meu leque, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Vamos lá, gente? Eu vou fazer aqui um comparativo, tá bom? Como ele, o que ele pensa de você, tá? O que ele verdadeiramente sente por você. Como ele está sexualmente em relação a você. E quais são as atitudes que ele pretende tomar aí com você nos próximos dias, ou nos próximos dias, vamos dizer assim. Saiu a mulher aqui, é uma carta neutra, e vou trazer mais uma aqui para complementar. Agora, vamos fazer um comparativo aqui agora. O que ele pensa da rival, tá ok, gente? O que ele realmente sente lá pela outra. Como ele está sexualmente falando em relação a outra pessoa. E quais as atitudes que ele pretende tomar em relação a outra pessoa. Vou pegar o destino da relação aqui para vocês e vou pegar o destino da relação aqui com a outra pessoa,
Tá ok, gente? Depois eu vou estar explicando tudo. Vamos ver qual que é o arcano que tá regendo a relação de vocês dois? Embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, que assim seja. Eu abro meu leque, né? Na força do povo cigano. Qual arcano rege a relação de vocês dois? E nós temos a Imperatriz. É um arcano positivo. Qual arcano está regendo aí a relação dele com a outra, ou com a esposa? Nossa, muita confusão da parte dele. Agora a gente vai estar trazendo os bloqueios. O que está impedindo da relação tua e ele, tu e dele, desandar, fluir, tá bom? Eu embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, que assim seja. Vamos ver o que traz. Quais os bloqueios que traz. Traz o êxito. Interessante. E em relação a ela, né? Quais são os bloqueios, as dificuldades que eles vêm enfrentando? E depois, por último, eu vou estar finalizando a tiragem aqui com o Osho, tá bom, gente? Então, aqui, ó. É pra vocês terem uma ideia. Eu embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Finaliza o jogo. Qual a mensagem que o Osho traz para você, consulente, nesse momento? Bom? Abro meu leque, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Que assim seja. E já temos a carta consciência, que vai ser o destino dessa sua relação com ele. Bom? Vamos ver o que está dizendo aqui pra gente, então, agora? Vou afastar aqui um pouquinho. Quando a gente faz a pergunta do que ele pensa em relação a você, eu posso dizer assim, ó, que ele, né, que ele pensa que você é uma pessoa até bastante compreensiva, uma pessoa que ele gosta de estar perto, uma pessoa que ele se sente muito bem, é como se ele reencontrasse certas coisas, né, em relação a você que ele não consegue ver lá com a esposa, né? Gente, eu falo esposa, mas entenda aqui que é ela ou ele, tá? Traduz aí para sua realidade. Se você for homem consultando, quando eu falar esposa, é esposo, que às vezes a gente esquece, tá bom? E assim por diante. Só que eu vejo aqui que teve batuque. Você batucou para ele ficar com você, tá? Nós temos aqui uma espiritualidade, nós temos aí uma carta da lua e nós temos aí a carta dos chicotes, que vem trazendo magia. Então, provavelmente você que se conectou com esse montinho aqui, e logo em seguida tem a mulher aqui, ó. Você fez um batuque, aí você fez bateu um tambor, vamos dizer assim, para que ele ficasse com você, né? O trabalho tá ativo, mas ainda não tá completamente finalizado, bom? E o que ele sente realmente por você, né? Aí a gente tem uma carta da lua, né? A lua, em termos sentimentais, o que a lua traz, né? A lua traz paixão, sim. Ele te acha extremamente charmosa, ele acha você uma pessoa extremamente feminina, ele gosta de você, ele gosta de estar com você. Só que assim, ele tem muito receio de estar iludido, de se enganar com tudo isso que ele sente, né? E aí ele fica ali receoso, mas na dele, mas ele começa a nutrir, assim, sentimentos por você, tá bom? Quando a gente pergunta como é que ele tá sexualmente em relação a você, a gente tem aí o arcano 11, né? Ele tem uma atração física, a gente percebe por esse arcano 11 aqui dos chicotes. Ele tem uma atração física imensa por você. Ele gosta de estar com você, sexualmente falando. Ele se sente muito bem com você, apesar de assim ter aqui uma carta dos chicotes. Mas ao mesmo tempo ele sente culpa
por conta da outra pessoa que tá lá, né? Sem saber de nada, porque realmente não sabe de nada ainda, tá bom? Então ele tem, em relação à sexualidade, a atração sexual dele para você, dele em relação a você, assim, ele traz muita paixão, muita sedução, uma atração física imensa que ele vive com você, né? E às vezes ele pensa assim em firmar alguma coisa, mas aí por conta do sentimento dele, ele tem medo de tomar a decisão errada, ele acaba se segurando. Fora o lance do batuque que você fez aí pra ele, né, gente? E aí, quais as atitudes, né, que ele pensa em tomar em relação a você? Aí nós temos um cão. Ele não tá com mais nenhuma outra pessoa, a não ser com a mulher, noiva, né, que é a outra, ou a rival, seja lá quem for, e com você, tá? Lembra que a gente sempre coloca essa tiragem numa conexão de triângulo amoroso, né? Não importando aqui se você é a que é a casada, que está consultando, se você é a outra a amante, tá? Para o consulente, essa primeira fileira é do consulente. Não importa se você é a outra ou se você é a esposa, tá ok? Então, gente, meu óculos caiu aqui e às vezes a gente precisa de um óculosinho para ler. Então, o que ele tem assim pra você? Ele nutre sentimentos por você, né? Vocês têm um convívio muito gostoso, vocês têm muito diálogo, né? Aí na relação de vocês dois, né? Vocês sentem, ele se sente, né, muito bem, e as atitudes que ele vai tomar em relação a você, por ele se mantém nessa relação. Ele não tem a intenção de tomar nenhuma decisão ainda, que ele ainda não tem certeza por conta daquela lua que aparece ali, mas ele traz essa fidelidade somente com você. Então, nessa situação de triângulos amorosos, você sendo a outra, ele só está com a esposa e com você, tá ok? Quando a gente pergunta qual vai ser o destino dessa relação, traz um sol aqui muito grande, muito forte, né? Dizendo que ele tende muito mais pro seu lado, ele está muito mais envolvido com você do que com a outra pessoa, seja ela esposa, seja ela... Ali o que a gente percebe que ainda aprende, ele é toda uma situação de compromisso, que já vou estar falando com você. Vou estar te explicando direitinho. Então, assim, o sol vai brilhar nessa relação. Existe aí a possibilidade de reaproximação, mesmo que houve um corte aqui, né, no lererê, porque você fez no batuque, mesmo que o batuque ainda não pegou completamente, existe aí uma finalização positiva na relação de vocês, onde provavelmente ele já está pensando aqui em se separar, onde provavelmente ele pensa em ficar com você. E aí quando a gente pergunta qual é a carta, né, que está regendo essa relação de vocês dois, a gente tem a Imperatriz, confirmando aquilo que eu disse. Ele tem uma paixão, ele nutre por você uma paixão, um carinho, uma sedução, um amor, assim, que provém com muita atração física, com a parte sexual muito boa. Ele tem um tesão muito grande por você, ele ou ela, tá, gente? De novo falando. Então, essa carta da Imperatriz remete a toda essa sensualidade, né? Que você traz para essa relação e que ele gosta bastante, tá bom? É uma carta positiva aí regendo essa relação. E aí a gente tem a Pombagira Sete Saia trazendo aí quais são os bloqueios, né? Se ele pudesse, né? Ele tomaria a decisão rapidamente, tá bom? Você tem êxito aqui no final. Mas aí ele ainda tem receio por conta de todo desse apego que ele tem a essa outra relação. Então, assim, a Pombagira aqui que responde, ela vem dizendo que você vai ter êxito, que o teu trabalho ali que você fez no batuque tá ativo, que esse trabalho ainda tá acontecendo e que essa magia ainda não acabou de acontecer. E no final você tem um êxito, ele tende a ficar com você, tá ok?
Vamos ver ele em relação a outra, ou a esposa. O que ele pensa em relação a ela, né? A gente tem aqui uma cegonha, né? Ele já esteve muito envolvido com ela, tá bom? Ele já foi muito apaixonado por ela. Ele tem uma responsabilidade, ele se sente muito responsável, ele ou ela, por esta outra pessoa, tá? Mas o que ele sente por ela nesse momento? Quase nada mais. A gente tem uma carta da Torre dizendo que os dois estão muito afastados, que mal e mal eles conseguem ter um diálogo. A parte sexual está ausente, nós temos aqui a carta dos livros, né? Praticamente não existe mais essa coisa da sexualidade entre eles, do fazer amor, né? Do sexo propriamente dito entre eles, já há algum tempo. Mas o que ainda prende ele a essa relação é o compromisso que ele assumiu. Provavelmente quem está consultando é a outra, tá? E a que faz parte do triângulo, e aqui é a esposa. E aqui, ó, o que prende ele é essa necessidade, né, de se sentir responsável por essa relação, pelo compromisso que ele assumiu lá atrás. Mas a gente tem aí um caixão no fechamento da relação, o esquife, né, do relacionamento dos dois, dizendo que vai ter uma finalização de ciclo, dizendo que vai ter um corte. Então, assim, ele realmente tem pensado em finalizar esta relação. Ele ainda não decidiu, mas ele quer finalizar essa relação para poder ter mais liberdade de estar com você, tá? E aí a carta que rege essa relação, e aí nós temos novamente aí o mago, né? O mago é uma carta que inicia, né? Várias vezes ele tentou iniciar, né, essa relação com ela, ou reiniciar, recomeçarem do zero, mas ele não consegue ver retorno nisso. Por isso que ele está pensando em terminar. E a rosa negra aqui nos bloqueios, que traz como plano superior, vem justamente confirmando isso, que ele só não finalizou este relacionamento ainda por causa deste plano superior. O plano superior, aqui nesse caso, não precisa ser necessariamente a espiritualidade maior, gente, mas ele é o plano aqui, né? É o compromisso que ele assumiu com esta pessoa em um determinado ponto da vida dele. Então, ele é uma pessoa que, apesar dele ter se envolvido com você, ele ou ela é uma pessoa que pensa muito, né? Tem muita consciência, tem medo de magoar outra pessoa, né? É o que impede ele de estar tomando essa decisão. E como fechamento aí dessa jogada aí para você, né? Novamente nós temos aí uma carta trazendo a consciência, coroando tudo aquilo que eu disse até agora. Então, assim, eles gostam de você, não só pelo batuque que você fez, mas ele gosta de você, ele quer estar com você. Mas o que impede ele de finalizar, de ficar com você de vez, é este apego, esta consciência, esta responsabilidade que ele tem para com esta mulher, ou ele tem para com essa mulher, ou ela tem para com este homem, que provavelmente aqui é a esposa ou o marido. Então, essa consciência mata ele, né? Tanto que a gente tem aqui o plano superior, né? E a consciência, trazendo essa simbologia, dizendo que ele tem tanto medo de faltar com a responsabilidade dele, que ele acaba perdurando numa relação que já não traz mais nenhuma felicidade para ele. Tá ok, gente? Então, com essa tiragem aí, eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês, né? Então, assim, de quem é o coração dele nesse triângulo amoroso? Seu que está consultando, tá bom, gente? Então, é isso. Muito bem, agora vamos ver o que o outro baralho traz pra gente, né? Eu vou ver aqui as cartinhas dos seus devidos montes que nós vamos embaralhá-las para usar de novo, né? E agora a gente vai ver com outro baralho, para quem se conectou com o baralho, ou o tarô cigano, e a pedra, né? O quartzo roxo. Ele é roxo, viu, gente? Parece meio vinho aí, mas ele é roxo. Eu embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Que assim seja.
vamos ver qual a resposta que esse aqui dá. Qual a resposta que complementa a nossa tiragem ali do dia 5 de setembro. Abro o meu leque, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Vamos lá, gente? Então, assim, o que ele pensa de você? Olha, o que ele sente verdadeiramente por você? Como ele está sexualmente em relação a você? Esse é menorzinho, a gente não precisa colocar tão para lá. E quais são as atitudes que ele pensa em realmente tomar com você em relação a você? A mulher saiu aqui, a cigana, é uma carta neutra, representando você, né? Então eu vou colocar, mas eu vou pegar mais uma cartinha pra gente entender o que tá trazendo. E aqui eu quero saber qual o destino da relação de vocês. Ok? Agora vamos saber em relação à outra, a esposa ou a outra. Vamos lá. O que ele pensa de você? Uau, que pesado. O que ele realmente sente por você. Como ele está em relação, sexualmente em relação a você. E quais as atitudes que ele pretende tomar com você aí logo mais. E vamos ver qual o destino dessa relação. Pois é, veja bem, né? Ok. Muito bem. Agora eu vou pegar aqui uma carta regente da relação de vocês. Como que tá a energia dele em relação a você? Eu embaralho meu baralho na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, que assim seja. Como que tá a energia dele em relação a você? Qual arcano que rege? Vamos ver o que ele traz. Diabo. E eu embaralho meu baralho na força do povo cigano, na força... Muito bem. E como ele tá em relação a ela? Que arcano rege a relação dos dois? E aí a gente tem aqui o mundo. Minha amiga, a coisa não tá muito boa pro seu lado não, viu? Pra quem tá consultando. Vamos ver agora o que tá bloqueando essa relação. Baralho, meu baralho. Na força do povo cigano. Na força do povo do Oriente. Que assim seja, gente, que assim seja. Abro meu leque. Vamos ver o que tá bloqueando essa relação de fluir. Já que a gente tem um sol ali, né? E a gente tem Exu do Loto. Vamos ver em relação a ela. Eu embaralho meu baralho na força do povo cigano, na força do povo do Oriente. Vamos ver o que tá bloqueando essa relação. O que tá bloqueando ele de tomar as decisões, né? O que bloqueia ele de tomar a decisão em relação a você, por causa dela, e em relação a você, tá aqui. E vamos tirar. Nós temos a Cavaleiro da Praia. Pois é, não tá mesmo. E vamos finalizar esse jogo, né? Com o Oxo. Embaralho meu baralho. Na força do povo cigano. Na força do... E assim seja. E vamos ver o que ele traz. Em relação, como que essa relação finaliza? Qual o destino dessa relação de vocês dois? Abro meu leque, na força do povo, na força do povo do Oriente, que assim seja. E nós temos aí um rebelde.
o imperador, como se diria assim. Vamos então ver o que ele pensa de você. Você tem um sol aqui, né? Ele acha que você ele gosta, ele tem sentimentos por você. Se eu falar que ele não tem, ele admira muito você em termos intelectuais. Ele te acha uma pessoa inteligente, ele gosta de conversar com você, ele gosta de estar perto de você. Ele acha que você é uma pessoa extremamente divertida, feliz, né? Ele admira essa tua alegria de viver, que ele não tinha, ele tinha perdido isso um pouco, e ele recuperou depois que ele teve com você, que ele se encontrou com você, que ele passou a sair com você. Então, ele tem, né, essa admiração por você. Você sai aqui um pouquinho de foco, gente, mas logo ela foca de novo. Agora, o que ele sente verdadeiramente por você, a gente tem aí um arcano ou uma carta 27, né, do baralho cigano, né? E ele sente por você, né? Essa carta da comunicação, né? Ele gostaria de falar mais com você sobre o que realmente acontece aí nessa relação com ele. Mas ele tem um pouco de medo da tua reação, né? Mas assim, o sentimento dele por você é um sentimento mais de carinho, apesar de você ter aquele sol, mais de companheirismo, assim, mais de amizade, assim, que vocês conseguem, né, se dar bem. Para ele é mais assim, eu vou ter que ser muito sincera, né? Para ele ou para ela é mais assim uma amizade colorida, tá bom? Né, no qual ele gosta de estar com você, né? Mas ele não tem intenção nesse momento de se comprometer, tá? Aí, como que ele tá em relação a você sexualmente falando? Aí nós temos aí uma raposa. A raposa sempre remete pra gente a atração sexual, atração física, que também é vivida. Vocês se dão bem na cama, né? É uma coisa gostosa que flui, mas falta a paixão, né? Que faria com que ele decidisse tudo de uma vez só, né? De largar tudo para poder ficar com você, né? Ainda falta ele nutre aí para você um sentimento, um tesão, uma coisa assim gostosa, mas não a ponto dele terminar ali com o casamento dele. Depois eu vou fazer a comparação, você vai entender por quê, tá? Ao mesmo tempo, ele te acha também muito astuta, ele acha que você também não tem tanto interesse assim nele, que você também não é tão apaixonada assim por ele, então jamais ele vai tomar uma decisão sem ele ter essa certeza. Aí a gente traz, né, quais são as atitudes que ele vai tomar em relação a você. E aí a gente tem a carta que a gente chama dos livros, né? Os livros também vem falando, né, de necessidade de desenvolvimento, de intelectualidade. Então, assim, a atitude que ele pensa em relação a tomar você, por enquanto, nenhuma. Porque apesar dele ter toda essa admiração por você, ele mantém você no nível muito intelectual, tá? Como ele não tem, ele não tá apaixonado, ele é muito racional quando se trata de você, tá? E qual que é o destino aí, né, dessa relação nesse primeiro momento? A gente tem o 6, que é um navio, né? E o navio sempre denota essa coisa de você partir, né? Na verdade, não é um navio, desculpa. São as nuvens aqui, né? Ele sempre tem ele te procura quando ele tá com turbulência na vida pessoal dele, né? Quando as coisas não caminham muito bem lá com a outra, com a mulher, provavelmente, ou com o marido, ele te procura para poder extravasar, para poder aliviar um pouco, né? Porque aqui são as nuvens, né? Então, na finalização dessa relação, assim, necessidade de você ver além do que realmente é, gente. Daquilo que você vê além do que parece real, né? Eu não cheguei ainda, né, ali na finalização, mas ele te procura quando as coisas estão muito boas lá na casa dele, tá? Ou ela,
Ó, gente, então ele é muito, ela é muito racional em relação a você. E aí, quando a gente pergunta, né, qual arcano que rege a relação de vocês? Poxa, sai um arcano 15, que a gente conhece como o diabo, né? Ou o inimigo em outros tarôs, mas o diabo. O diabo também vem remetendo à atração física. O diabo vem falando dessa paixão, né, que escraviza, desse desejo sexual que ele tem por você. Mas eu digo para você que aqui também teve um batuque da tua parte, né? Então, provavelmente aqui eu vejo que teve um batuque da tua parte. Também deve ter feito algum tipo de trabalho para união, amarração, que aparece aqui sim muito bem, tá? Já com relação assim aos bloqueios, o que impede aí dessa união ir para frente, a gente tem o fecho do lodo que responde trazendo a paciência, né? Eu acho que você deixou passar o momento, vamos dizer assim. Você teve tanta paciência, tanta compreensão em relação a essa situação, você quis ser tão legal com ele que você acabou deixando passar o momento. Então, ele acostumou a levar essa vida com você, ok? Agora vamos ver como ele tá em relação a outra, a mulher dele, né? Aqui é o que ele pensa dela. Nós temos aí uma cobra. Não pense que o casamento dele está completamente ruim, tá? Não está, tá bom, gente? A gente tem aqui logo em seguida uma carta da âncora, né? A cobra, ela traz falsos amigos, sim, mas quando a gente pergunta sobre pensamento, a gente vê que existe aí também uma relação entre eles ainda, não é uma relação finalizando, não é uma relação que se tem pouco contato físico, muito pelo contrário, tá? Então, o que ele pensa em relação a ela? Ele sabe que ela é tinhosa, ele sabe que ela é extremamente brava, mas mesmo assim ele ainda se sente preso a essa relação, tá? Porque quando a gente pergunta o que realmente ele sente por ela, a gente tem uma âncora aqui. E a âncora vem trazendo esse sentimento, essa sensação de ancoragem na nossa vida. Então aqui existe, sim, aqui existe sentimento, aqui existe, ó, em termos sexuais, toda uma vida que já foi vivida com essa pessoa. Ah, é a cruz na vida dele. Não necessariamente, tá? Eles têm os seus problemas, eles têm sim, tá? Os problemas como qualquer casal tem, mas essa cruz não tá aqui para dizer que ela é a cruz da vida dele. Não se iluda, muito pelo contrário. Tá para dizer aqui que eles já passaram por tantas coisas juntas, tá para dizer aqui que não é a primeira vez que ele trai, que ela deixa isso para lá, ela supera, ela perdoa, que essa cruz vem dizendo isso, tá? Em termos, né, é a carta que fala qual é ele em relação a ela sexualmente falando, né? Ali ainda existe um contato sexual também, existe ali uma relação ainda, tá bom? Não se iluda. Quando a gente pergunta quais são as atitudes dele em relação a ela, sai a carta dos pombinhos, né? Dos apaixonados. Ele ainda nutre sentimento por ela. Quando a gente pergunta a finalização dessa relação, ele é extremamente amoroso com ela. Ele tem sentimento por ela, sim. Sentimentos que são mais sutis até. Existe ali a sexualidade também, que eles conseguem se entender, mas ele tem sentimento de amor por essa pessoa ainda, tá? É que às vezes ele se sente vazio, lá tem os problemas, aí ele busca lá fora que ele não tá encontrando dentro naquele momento. E você surgiu bem nessa hora, né? Mas aqui é a carta dos apaixonados, né? Isso aqui são relações kármicas, né? São relações em que a pessoa se mantém aqui por muito tempo na vida da outra pessoa, tá? Tanto que o cãozinho vem dizendo nas atitudes dele que ele vai continuar sendo o cão de guarda mesmo. Ele é um cão de guarda, ele não larga tudo pra ficar com você, tá? Nessa relação, ele não larga tudo pra ficar com você.
porque eles vivem bem apesar de ele traí-la, tá? Essa carta aqui dos passos é a carta do romance, do namoro, né, gente? E eles vivem bem. E a gente tem, bem na carta das atitudes e do fechamento da relação, um romance com pássaros, né, com o cachorro, né? E aqui existe muita consideração por parte dele, né? Ele tem muito amor, né? Ambos têm essa carta, essa combinação que abrange amor mútuo, comunicação e a disposição para o sacrifício. Então ela até já pegou ele, já traiu, né? Ele já traiu ela outras vezes e ela já pegou, mas ela se mantém ali firme e forte, que ela acha que isso é coisa dele, que o homem faz isso mesmo, ela tem um outro jeito de ver a vida, tá ok? Quando a gente pergunta qual a carta que está regendo essa relação de vocês, a gente tem o mundo. E o mundo diz sim para todas as coisas. O mundo é a carta da estabilidade, o mundo é a carta do amor, é a carta que faz com que você, que decide, que faz com que você fique com a pessoa, né? O mundo, no amor, traz sempre satisfação e desejos realizados, né? Te traz uma fase de amor completo, absoluto. Aí você vai me perguntar, mas se ele tem tudo isso com ela, por que que ele me procura? Porque é da natureza dele, tá? Ele é um cara que se encantou ali por você, ele teve ali, né, uma relação com você, um relacionamento com você, tem talvez ainda. Ele se encantou e isso acabou fazendo com que ele busque isso, mas isso é da natureza dele, porque ele já teve esse tipo de comportamento anteriormente com outras mulheres, tá? É isso que a carta aqui vem me mostrando. Quando a gente pergunta o que bloqueia, o que está acontecendo ali para ele, o que impede dele ficar com você em relação a ela, são os sentimentos. Quem responde aqui é a pombagira da praia. Ele ainda tem sentimentos por ela, tá? Não se engane achando que ele não tem, ele ainda tem sentimentos por ela. Eles têm ali toda uma responsabilidade juntos, eles construíram uma vida juntos, eles conquistaram muitas coisas juntos. Então, sim, ele ainda tem sentimentos por ela, não se iluda, tá? E no fechamento que eu acabei não virando aqui, acabei esquecendo, mas aí a gente tem, olha só, o rebelde, ou o arcano 4, né, do tarô, que é o imperador. E o imperador é o responsável, tá? O imperador, ele nunca toma uma decisão precipitada. O imperador, ele é a figura da própria estabilidade, tá bom, gente? Então, ele tem estrutura nessa relação, tá? Essa relação afetiva. Ele tem ciúmes dela ainda, eles nutrem um pelo outro, ele tem sentimentos de posse. E ele sabe exatamente disso, embora ele não fale isso pra você, ele sabe exatamente disso, tá bom, gente? Então, assim, por ele se mantém nessa relação com você por um maior tempão aí, né? Ele não toma nenhuma decisão. Se você não tomar nenhuma decisão, ele também não vai tomar. E se você tomar a decisão hoje de partir, ele vai sentir um pouco, mas ele não vai se sentir pressionado para poder largar e ficar com você, largar aqui da esposa para poder ficar com você, tá? Então, é uma relação que já até tem uma estabilidade entre vocês, mas o rebelde, o imperador, ele é uma carta de responsabilidade, né? Uma carta que remete a você responsabilidade, te remete a essa estabilidade, te remete ao mundo real, concreto, sólido, né? Percorrendo sempre o caminho da força de vontade, ou seja, você é o sonho, é a ilusão, ele tem essa consciência. O mental dele trabalha muito bem nesse sentido. Ela é a realidade dele, ela é o concreto, né? Então, se ele puder manter essas duas coisas por um tempo, período, e você tiver estrutura para isso, talvez essa energia mude daqui a um tempo, até porque mostra que você fez um batuque aqui, né? Um batuque que eu digo um trabalho, alguma coisa, né? A gente brinca que bateu o tambor aqui, né? Porque a carta do diabo sempre remete a trabalho de magia, tá? Então, é isso. Ela é a realidade. Ela é a realidade dele. E é por isso que ele ainda não largou dela para ficar com você. Nem mesmo com o trabalho sendo feito.
O que pode acontecer aqui nesse momento, que ele não procure outras mulheres, a não ser você, fora do casamento dele. Porque o rebelde traz um pouco dessa fidelidade, uma fidelidade capenga, né, gente? E aí, devido ao trabalho aqui que você fez, né? Ele não procure ninguém mais, além de você, fora do casamento. Mas ele não tem intenção de largar, não, de ficar com ela. Desculpa, de largar ela para ficar com você, tá bom? Por ele mantém essa vida dupla aí pelo resto da vida dele. Tá ok, gente? Então, isso é o que eu tinha que dizer para vocês hoje, sobre complementando aquela tiragem do Triângulo Amoroso, né, que foi feita do dia 5 de setembro. E espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês.